There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Esta é uma visão do futuro. Um sistema de lançamento para levar pessoas comuns numa viagem de ida e volta à fronteira do espaço cósmico. Essa aeronave vai abrir as portas do universo para todos. O sonho de projetistas e construtores da próxima geração de aviões espaciais. Super máquinas. Aviões espaciais. Num futuro próximo, os voos espaciais serão coisa do dia a dia. O trânsito de espaçonaves será movimentado como o dos aviões de hoje. Dezenas de estações espaciais transformarão a órbita terrestre num grande canteiro de obras. Essas cidades flutuantes lançarão milhares de satélites de comunicações e serão parte do caminho para a exploração do espaço cósmico. Uma frota de aviões espaciais transportará passageiros e cargas com rapidez e economia. Os aviões espaciais levarão os componentes feitos na Terra para serem usados no espaço, na construção de estações cada vez maiores e mais complexas. Eles serão os portões para o universo. Mas o futuro já chegou. Esta é a nossa primeira espaçonave de verdade retornando da grande jornada. Uma volta de quase 10 milhões de quilômetros ao redor da Terra. Ponto 2G, pessoal, descendo 23 mil metros a 432 quilômetros. Faça um bom voo. 500, 400... Essa é a nossa mais fantástica máquina voadora. O ônibus espacial é a primeira máquina feita para voar tanto no vácuo do espaço quanto através da pesada atmosfera terrestre. 250, 30, 25, 15, 10, 5, contato. Freio aguardando 179. Preparar 179. Paraquedas. Caindo rotação. Em mais de 80 missões, o ônibus já levou cerca de 200 astronautas ao espaço. Qualquer um que goste de aventura quer voar no ônibus espacial. Um passeio de foguete é o melhor passeio que há. Você dá uma volta ao mundo a cada 90 minutos. Você vê o sol nascendo e se pondo 16 vezes por dia. Para vencer a força da gravidade, o ônibus espacial usa gigantescos foguetes que o impulsionam a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora, 10 vezes mais rápido do que uma bala.
Em órbita, os motores funcionam no vácuo, onde não há oxigênio para a combustão ou ar para sustentar as asas. O ônibus espacial é a proteção da sua tripulação no ambiente mais hostil já explorado pelo homem. No seu retorno à Flórida, ele atravessa os céus a 80 quilômetros acima de Houston e é um escudo para o atrito contra o ar que transformaria os astronautas em cinzas. O sonho de construir um avião espacial existe desde os primórdios da aviação. Em 1929, o fabricante de automóveis alemão Fritz von Opel pilotou um planador impulsionado por foguetes. O voo durou 75 segundos e percorreu 1.500 metros. Nascia o avião foguete. Fritz von Opel vai testar o primeiro avião foguete. Em menos de 40 anos, essa máquina primitiva evoluiu para tornar-se uma aeronave que levaria o homem ao limite externo da atmosfera. Em 1967, o X-15 já levava seus pilotos a altitudes de 480 mil quilômetros, chegando a quase 96 quilômetros da órbita terrestre. Tocando a fronteira com o espaço, esses pioneiros da aviação foram os primeiros quase astronautas. Mas ainda não havia tecnologia para que uma aeronave deixasse a Terra e retornasse em segurança. A urgência da corrida espacial nos anos 60 pedia algo menos sutil: força bruta. Em 1969, a NASA comemorou seu maior triunfo quando a primeira espaçonave tripulada pousou na Lua. Os astronautas exploravam a superfície lunar, mas o programa de grandes foguetes da NASA estava ameaçado. O gigantesco Saturno V não era reutilizável. Construir um foguete para cada nova missão era simplesmente caro demais. A NASA fez vários experimentos com outros sistemas de foguetes, buscando um veículo de lançamento barato que pudesse ser reutilizado. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Checando o motor de ignição. O futuro dos aviões espaciais pertence aos descendentes do DC-6A, o primeiro foguete reutilizável. Esta nave é operada apenas por um punhado de técnicos e seu desenho foi um entre os vários que abriram caminho para tornar mais econômicas as viagens espaciais. O DC-6A decola com sua própria força, sem impulsionadores ou estágios descartáveis como os foguetes convencionais. Seu sistema de propulsão permite voos e manobras em qualquer direção. Ele é construído com materiais super leves. O combustível é quase 90% do seu peso no lançamento. Ao final de cada voo, essa máquina notável faz um retorno espetacular, pousando verticalmente na mesma posição de lançamento. O DC-6A forneceu informações vitais para a busca pelo avião espacial do século XXI. Seu primeiro sucessor é o Venture Star. Totalmente reutilizável, o Venture Star funcionará como um avião convencional dentro da atmosfera e como espaçonave na órbita da Terra. Seu início de operação está previsto para o ano de 2004. O Venture Star dará início a uma nova era no transporte comercial no espaço. Com novos sistemas de proteção térmica e propulsão, ele vai decolar e pousar com força própria.
Cada nave terá um tempo de preparação para o voo de apenas 7 dias. E seu custo operacional será de apenas 10% do dos sistemas atuais. O Maglifter é outro projeto para o século XXI. Ele vai transportar pessoas e cargas, não combustível. Nos sistemas de lançamento atuais, o combustível acompanha o foguete, mas o Maglifter vai deixar o combustível em terra. No futuro, aeronaves espaciais como esta usarão a incrível força de um campo eletromagnético para chegar à velocidade de lançamento. Mas, no momento, nossa única aeronave espacial é o ônibus espacial. A frota da NASA tem 4 naves: a Columbia, a Discovery, a Endeavour e a Atlantis. Todas podem ser reutilizadas muitas vezes. Elas não decolam sozinhas, mas podem planar de volta à Terra. Os 4 ônibus espaciais da NASA já percorreram mais de 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros e transportaram mais de 60% do equipamento que está em órbita da Terra. São 9 mil toneladas de carga, satélites e equipamentos de comunicação. Aqui em cima, a força da gravidade não tem efeito, e os astronautas fazem experiências que são impossíveis na Terra. Nesse singular laboratório onde não há peso, cientistas, engenheiros e médicos aprenderam a lidar com a gravidade zero. O ônibus espacial tem o tamanho de um jato comercial, mas para chegar ao seu destino no espaço, passa por situações extremas, jamais experimentadas por outra aeronave. Esperando o momento do lançamento, os astronautas em seu pequeno avião espacial estão sobre os foguetes mais poderosos da Terra. Quando é dada a partida nos motores principais, gases quentes explodem a mais de 13 mil quilômetros por hora. Eles são tão potentes que criam uma gigantesca onda de choque acústico. A vibração seria suficiente para arrebentar o ônibus espacial. Mas as ondas de choque são amortecidas por mais de 1 milhão de litros d'água liberados na trincheira sob a espaçonave, no momento em que os motores atingem potência máxima. A nuvem de vapor e os gases espalham-se por mais de 3 quilômetros em todas as direções. O ônibus espacial acelera e atravessa o ar a tal velocidade que a pressão se acumula em sua leve estrutura de alumínio. Para que ele não se desintegre, os motores principais são desacelerados até a atmosfera superior. Quando a pressão diminui, o ônibus espacial volta a acelerar, chegando a 24 mil quilômetros por hora. Depois de descartar os propulsores sólidos, os 3 foguetes principais levam o ônibus espacial através dos últimos 80 quilômetros até a órbita. A liberação do tanque externo de combustível marca o fim do primeiro trecho dessa fantástica jornada.
Ficar em órbita custa caro e por isso nossos dias são muito ocupados. Mas quando se tem algum tempo livre, bem, pelo menos eu reajo assim. Olho a Terra e olho pela janela para o vácuo negro do espaço, ouvindo os ventiladores da nave. Tudo está funcionando perfeitamente e eu penso, que espaçonave fantástica. Eu não penso no perigo do qual ela me protege. Para sobreviver às condições inóspitas do espaço, uma aeronave espacial tem que recriar um meio ambiente em que pessoas e máquinas consigam funcionar. Um sistema de suporte de vida fornece tudo de que os astronautas precisam para sobreviver. Filtros e sistemas de ar-condicionado controlam a temperatura, a umidade e a pressão do ar. A cada 7 minutos é produzida e substituída uma atmosfera idêntica à da Terra. É preciso também fazer funcionar uma enorme quantidade de aparelhos eletrônicos e computadores. Células combustíveis de hidrogênio geram, durante uma missão, energia suficiente para 150 casas durante 2 semanas. Um subproduto dessas mini-usinas é uma enorme quantidade de água. A tripulação consome uma parte da água, mas o restante é descartado. No vácuo do espaço, ela se transforma em pequenas partículas de gelo. O ônibus espacial também precisa de energia para manobrar sem gravidade. Por isso, ele é equipado com feixes que totalizam 44 pequenos propulsores ao redor do nariz e da cauda. Sua força de impulso é pequena, mas como no espaço não há resistência, um diminuto jato de gás é suficiente para mover a nave. Esse sistema é também muito sensível. Disparando os propulsores em jatos curtos, o ônibus espacial move-se para frente, para trás e para os lados 2,5 cm por vez. 32 metros de distância. Essa incrível precisão permitiu ao ônibus espacial encontrar-se com a gigantesca estação espacial russa Mir, enquanto ambos giravam em órbita da Terra a 29 mil quilômetros por hora. Preparar para a separação. O encontro não foi um golpe publicitário. Ele representou mais um passo em direção à próxima geração de estações espaciais, nas quais iremos viver e trabalhar. Essa não foi a única vez em que as habilidades de atracação do ônibus espacial foram postas à prova. Sua missão mais espetacular foi como veículo de socorro para resgatar e consertar o telescópio espacial Hubble. Uma vez completada sua missão em órbita, o ônibus espacial passa pelo teste mais crítico. Na viagem de volta, ele percorre mais de 19 mil quilômetros em menos de 1 hora. Para iniciar essa perigosa jornada, o ônibus espacial precisa desacelerar. Com um grande jato de impulso, ele desce para uma órbita mais baixa. E está no caminho de casa. Sem motores para recuperar a altitude, não há como voltar. O ônibus espacial é posicionado para a reentrada. A tripulação tem apenas 30 minutos antes de chegar à atmosfera superior e encontrar uma parede de fogo. O ônibus espacial passa por coisas pelas quais nenhuma outra aeronave passa. Seus pés no assento do piloto ficam literalmente a alguns centímetros de distância de uma temperatura de 1.700 graus. É como tentar atravessar com um avião comum dando voltas sobre um vulcão em erupção.
O problema da reentrada é uma constante desde o início dos voos espaciais tripulados. A parte mais baixa das primeiras cápsulas usadas nos programas Mercury e Apollo era recoberta com uma resina grossa e resistente ao calor. Essa camada protetora era projetada para queimar e soltar-se da cápsula, servindo apenas como proteção na reentrada. Mas uma espaçonave reutilizável precisa de um escudo de calor reutilizável também. Para sobreviver a cerca de 100 reentradas, os ônibus espaciais são recobertos com uma camada chamada de sistema de proteção térmica. Testes em túneis de vento demonstraram que durante a reentrada a temperatura varia muito na superfície do ônibus espacial, de forma que cada área precisa de um tipo diferente de proteção. As imagens infravermelhas feitas durante uma reentrada à noite mostram que o cone do nariz e as extremidades dianteiras das asas ficam mais quentes do que lava derretida. Para suportar esses extremos, as superfícies são feitas de um bloco sólido de carbono reforçado que resiste a temperaturas de até 1650 graus Celsius. As partes superiores da fuselagem não aquecem tanto. Elas recebem uma camada de cobertores macios que são feitos de 90% de vidro. Confeccionados à mão numa oficina de costura na NASA, mais de 2.000 cobertores são usados em cada ônibus espacial. A barriga da aeronave é a maior área que precisa de proteção especial. Ela é coberta com mais de 25.000 placas de sílica. Não há duas placas iguais. Cada uma delas é desenhada e medida para encaixar-se perfeitamente ao contorno do ônibus espacial. As placas são cuidadosamente grudadas em posição uma a uma. Esse adesivo especial feito à base de silício mantém sua flexibilidade a qualquer temperatura entre 18 graus negativos e 1.700 graus positivos. Se ele endurecesse muito, as placas se soltariam. Essas placas são tão eficientes para isolar o calor que podem ser retiradas de um forno a 1.000 graus Celsius e após alguns segundos serem pegas com as mãos nuas. No primeiro voo do ônibus espacial, algumas dessas placas se soltaram. Ocorreram alguns danos, mas a aeronave conseguiu chegar à Terra em segurança. Cada placa pesa apenas alguns gramas e é recheada com uma espécie de espuma. É só essa frágil camada de cobertores e placas o que protege o ônibus espacial na reentrada. O ônibus espacial cai de uma altura de 196 para 120 quilômetros quando se choca com a atmosfera a quase 26.000 quilômetros por hora. Os tripulantes ficam presos às poltronas e, por precaução, usam trajes pressurizados. Do lado de fora, a máquina voadora passa pelo seu teste mais duro. À medida que desce para a atmosfera mais densa, o ônibus espacial colide com trilhões de moléculas de gás. O impacto é tão forte que ao redor da nave cria-se um plasma brilhante de partículas de gás eletricamente carregadas. Eu consigo ver o plasma se acumulando e se desfazendo, um brilho branco no meio da nave. O plasma é muito louco. É como pedacinhos voando da frente lá. Dentro do plasma, o ônibus espacial voa numa bola de fogo à temperatura da superfície do Sol. Para sobreviver à reentrada, a nave precisa desacelerar ainda mais. E usa o arraste da atmosfera superior para reduzir sua velocidade, fazendo uma série de S's gigantes no ar. A 20 minutos do pouso, o atrito com a superfície da aeronave atinge seu nível máximo e a temperatura das placas de sílica chega a 1.700 graus Celsius. Quando finalmente sai do casulo de fogo, o ônibus espacial inicia o último trecho da jornada.
Ele vai levar menos de 10 minutos para percorrer os 804 quilômetros que o separam da pista de aterrissagem. Um 1.2G, pessoal, descendo 23 mil metros a 432 quilômetros. Faça um bom voo. Quando os computadores de bordo sentem o aumento da pressão externa, transferem o controle de voo dos propulsores para as asas. Quando as asas cortam o ar denso, a espaçonave torna-se uma aeronave. 13 mil metros e alcance de 37 quilômetros. Sem usar a força dos motores, o ônibus espacial plana para a Terra a 4.800 km por hora. Sua velocidade ainda é maior que a do som e há 2 estrondos causados pelas ondas de choque do nariz e das asas. Central Flórida, é hora de acordar. Chegando para o pouso. O ônibus espacial desce 20 vezes mais rápido do que um avião convencional. Um minuto antes do pouso, o comandante assume o lugar dos computadores. Ele treinou centenas de horas para este momento. 5 minutes. Copy. O ônibus espacial toca a pista a mais de 320 km por hora. O melhor avião espacial do mundo voltou para casa. O programa do ônibus espacial é de longe o maior compromisso da NASA com os voos tripulados. Ele é a aeronave mais bem-sucedida do mundo. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Quatro anos depois que os últimos astronautas deixaram a Lua, a NASA mostrou ao mundo o ônibus espacial Columbia. Para concretizá-lo, foram necessários 10 anos de projeto e 2 anos de construção, a um custo de 20 bilhões de dólares. Esse era o primeiro veículo desenhado para levar tripulação e cargas ao espaço e voltar. A NASA esperava que o ônibus espacial mudasse para sempre a forma de explorar o espaço, e mudou. O projeto singular do ônibus espacial uniria 3 sistemas em um para assegurar o máximo de reutilização. O primeiro seria um avião espacial com asas delta. Ele teria motores de foguete e acomodaria uma tripulação de até 10 pessoas mais 30 toneladas de carga. Seu peso seria de 100 toneladas e seu comprimento o mesmo de um DC-9. O segundo componente do sistema seria um gigantesco tanque externo de combustível líquido, com 2 milhões de litros, para alimentar os motores do avião espacial. Esse seria o único componente destruído durante o lançamento. Mas os motores do avião espacial não eram potentes o suficiente para lançar sozinhos esse monstro ao espaço. Um terceiro sistema era necessário. Um par de foguetes propulsores sólidos posicionados de cada lado do tanque de combustível. Sua enorme potência ergueria as 800 toneladas de peso do conjunto. Os 3 componentes nunca haviam sido testados juntos. O primeiro voo do ônibus espacial poderia ser o último. Ele teve 2 tripulantes. O astronauta mais experiente da NASA, comandante John Young, e Bob Crippen, que voaria ao espaço pela primeira vez. No dia 6 de junho de 1982, o mundo aguardava o voo inaugural do ônibus espacial Columbia. Seria a primeira vez que um novo veículo de lançamento seria testado com pessoas a bordo. A tripulação passa pelo acesso no qual eles serão preparados para entrar no ônibus espacial. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ignição do motor principal. É a decolagem do primeiro ônibus espacial da América. Ele abandonou a torre.
Voando para o espaço, Columbia levava consigo as esperanças do programa espacial. O ônibus espacial obteria tanto sucesso que até os maiores rivais dos americanos no espaço decidiram copiá-lo. Este é o ônibus espacial soviético Buran, que significa nevasca. O Buran foi desenvolvido no início dos anos 80 para dar à União Soviética a sua própria aeronave espacial. Ele tem conceitos de projeto quase idênticos aos da NASA. Seus projetistas admitiram mais tarde que haviam emprestado algumas plantas dos norte-americanos. O Buran foi projetado para ser lançado simplesmente como uma carga. Ele seria preso ao foguete mais potente do mundo, o gigantesco Energy. Em 1988, o Buran fez o seu primeiro e único voo. Depois de um impecável voo de teste que durou 3 horas, o Buran aterrissou entre as comemorações da Agência Espacial Soviética. Sem tripulantes, ele fizera 2 vezes a órbita da Terra. Toda a missão fora controlada por computadores. Mas quando a União Soviética se desfez e a economia russa viu-se em dificuldades, o projeto foi engavetado. Ele foi um dia o orgulho do programa espacial soviético, mas agora não iria a lugar algum. No entanto, Buran provou que os computadores, assim como os astronautas, poderão comandar os aviões espaciais do futuro. Quando comecei a voar, havia manches, cabos e roldanas. Mas nesta aeronave, somos totalmente dependentes dos computadores. Você tem que confiar neles. Não temos escolha. Tudo depende dos computadores. Os computadores têm que comandar a missão do lançamento ao pouso com absoluta precisão. Embora os sistemas de computador do ônibus espacial tenham mais de 20 anos, ainda são inigualáveis em complexidade e confiabilidade. Cada ônibus espacial leva 5 computadores idênticos. Eles são responsáveis pelo controle de milhões de componentes. A cada momento da jornada, mais de 10 milhões de sensores e instrumentos espalhados pela estrutura alimentam os computadores com informações vitais transmitidas ao longo de 3.200 quilômetros de cabos. Eles procuram incansavelmente por erros e quaisquer problemas que detectam são tratados de maneira pouco usual. Como um júri eletrônico, os computadores discutem o problema e votam pela melhor decisão. Esses computadores detectam e resolvem problemas que ameaçam a vida humana antes que a tripulação sequer saiba que eles ocorreram. 25. Apostos para ativar o sistema hidráulico de supressão de som. 15. T-10, 9, 8, 7. Ativar o motor principal. 3 motores principais ativados. 3. Temos que abortar. Temos que abortar. Em mais de 80 voos, apenas 5 lançamentos foram abortados. Os computadores desligam os motores principais até 3 segundos antes do lançamento. A plataforma de acesso ao ônibus espacial está novamente em posição. O Discovery está agora numa configuração segura. Não há perigo para a tripulação. Os computadores sempre funcionaram perfeitamente. O sucesso da exploração espacial depende de uma preocupação obsessiva quanto à segurança. Não há margem de erro aceitável, não são aceitas falhas para o software nas missões do ônibus espacial. Vidas humanas dependem dele. Essas vidas estão nas mãos de mais de 300 programadores especializados que passam 3 anos criando instruções específicas para cada missão.
Símbolo após símbolo, caractere após caractere, esses programadores escrevem mais de 420 mil linhas de números e letras que vão controlar o ônibus espacial a cada segundo da missão. Eles estão criando um cérebro eletrônico. As vidas da tripulação estão em risco e não há espaço para erro. Para ter certeza de que não haverá falha, o código passa pelo teste mais rigoroso do mundo. A missão é ensaiada pelos computadores mais de 10 vezes, simulando todos os problemas imagináveis. Sinal verde para a partida dos motores. 5, 4, 3, 2, ignição dos propulsores e decolagem. Mas depois que os computadores deram partida nos foguetes propulsores sólidos, não há como voltar. Nenhuma outra máquina na Terra tem tanta força. Para decolar o ônibus espacial usando 2 sistemas. Os foguetes propulsores sólidos e 3 motores de foguete a combustível líquido que ficam no próprio ônibus espacial. Os 3 motores principais foram projetados para durar 55 voos e são os únicos foguetes de combustível líquido reutilizáveis já construídos. Compactos e leves, eles são os motores de foguete mais sofisticados e potentes no seu tamanho. São motores extremamente potentes e tem que ser para colocar um ônibus espacial em órbita em 8 minutos e meio. Os motores são movidos por uma mistura de hidrogênio e oxigênio líquidos e cada um deles desenvolve acima de 12 milhões de HPs, mais do que 64 mil motores V8 juntos. Mas eles precisam funcionar a temperatura e pressão extremas. A ignição desse motor é provavelmente uma das partidas a frio mais impressionantes do mundo. Antes da ignição, o motor é literalmente congelado pelo hidrogênio líquido. Quando é dada a partida, a temperatura sobe instantaneamente de abaixo de 0 a 3.300 graus e ele atinge sua potência máxima em 1 milésimo de segundo. Mas esses foguetes representam apenas 1/4 do impulso total do ônibus espacial. A uma pequena distância da cabine dos astronautas estão os foguetes mais potentes do mundo. Os propulsores a combustível sólido. Eles têm a altura do monumento a Washington e são carregados com 500 toneladas de combustível sólido. Em menos de 2 minutos, eles elevam o ônibus espacial a uma altitude de 50 quilômetros, a 9 vezes a velocidade do som. Mas a enorme potência dos foguetes sólidos tem uma desvantagem. Uma vez dada a partida, não há como pará-los. E a tripulação da Challenger descobriu isso no dia 28 de janeiro de 1986. Foi o pior acidente da história da NASA. Motores principais 8, 7, 6. Ignição dos motores principais 4, 3, 2, 1. E decolagem. Decolagem da 25ª missão do ônibus espacial. Ele abandonou a torre. Velocidade 700 metros por segundo, altitude 8 quilômetros, distância de alcance inferior a 5 quilômetros. Motores acelerando agora a 104%. Challenger, acelerar. Entendido, acelerar. O controle de voo está avaliando a situação cuidadosamente.
Com certeza é um problema sério. A melhor máquina do homem falhara. Mas como? Voo JC. Ocorreu uma transmissão negativa. Velocidade? Logo depois do lançamento, o foguete propulsor direito teve um vazamento grave de gases quentes na sua junção inferior. Pode-se ver uma língua de fogo na lateral do tanque externo. O voo continuou e os gases queimaram o suporte inferior do foguete. Ele inclinou-se e perfurou o tanque externo. 2 milhões de litros de hidrogênio incendiaram-se numa gigantesca bola de fogo. Mas a explosão não matou a tripulação do Challenger. O pequeno compartimento onde estavam as pessoas permaneceu intacto e caiu no mar. Peritos acreditam que alguns membros da tripulação ainda estavam conscientes até o impacto fatal com a água, 2 minutos depois. A NASA se recobrou da tragédia lentamente. O serviço da frota foi interrompido durante 2 anos. Os propulsores sólidos foram redesenhados, novos sistemas de emergência e rotinas de segurança foram desenvolvidos. Mais de 50 missões foram realizadas depois do trágico acidente da Challenger sem incidentes. Mas a máquina mais fantástica que o homem já construiu tem outro problema. Ela está ficando velha e ultrapassada. O ônibus espacial é uma máquina maravilhosa. Ele faz tudo o que quisermos, mas foi desenhada nos anos 70 e sua tecnologia é antiga e cara. A cada lançamento temos que jogar fora o tanque externo e recuperar os motores e combustível sólido. Para fazer tudo isso é preciso muita gente e uma grande infraestrutura. À medida que avançamos para o ano 2000, a atual geração de aviões espaciais enfrenta um problema sério. Eles consomem muito dinheiro. E isso os está tornando inviáveis. Manter a frota de 4 ônibus espaciais da NASA requer o tempo integral de quase 30 mil pessoas. O custo de enviar cada astronauta ao espaço é de centenas de milhões de dólares. O custo estimado de cada lançamento é de $1 bilhão. Portanto, a corrida agora é para projetar e construir um sistema que seja muito mais eficiente em termos de custo. A demanda por uma frota de aviões espaciais é maior do que nunca. O consumo crescente de informações cria a necessidade de aviões espaciais mais rápidos e baratos para colocar em órbita milhares de satélites. Uma nova raça de aviões espaciais já está a caminho. A agência espacial japonesa, a NASA, está desenvolvendo um pequeno avião espacial chamado Hope. Projetado para levar astronautas e cargas a uma estação espacial internacional, o Hope deverá estar em operação na virada do século. Os franceses têm uma concepção diferente. Seu avião espacial chama-se Hermès e foi projetado para ser lançado por um foguete Ariane 5. O Hermès poderá levar até 4 toneladas de cargas e astronautas para a construção do setor europeu da Estação Espacial Internacional. O futuro está ao nosso alcance. Estamos tentando fazer uso da tecnologia para ter um veículo que seja mais parecido com um avião, que decola e aterrissa, para não termos que jogar coisas fora ou recuperar tanto. Estamos usando coisas que aprendemos nos últimos 25 anos. Se conseguirmos, teremos mais acesso ao espaço, à exploração do universo e veremos grandes avanços na ciência. Num futuro que se pode prever, os aviões espaciais serão parte do nosso dia a dia.
Mas quais serão seus destinos? Alguns serão meios de transporte supervelozes para outros países. Viajando a uma altitude de 112 quilômetros, os passageiros dos aviões espaciais poderão ir de Nova York a Tóquio em 30 minutos. Outros irão à Estação Espacial Internacional, que já está sendo construída. As frotas de aviões espaciais trarão equipamentos e materiais para construirmos novas estações espaciais para os viajantes do futuro. Pessoas comuns se hospedarão em hotéis de luxo e frequentarão universidades flutuando em órbita da Terra. Quando resolvermos os problemas que a prolongada falta de gravidade causa no organismo humano, os novos viajantes do espaço estarão diariamente em órbita. Uma futura geração de aviões espaciais nos levará às bases espaciais na Lua. E um dia, os aviões espaciais serão o trampolim para a exploração do espaço cósmico. A mais fantástica entre as supermáquinas que o homem criou tornará seus sonhos mais distantes em realidade.